Eu considero essa frase o resumo de tudo que nós somos. Quando o assunto é copy, venda, mercado. Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, copymestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, vamos que vamos. Bora. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio? Vamos lá, no último episódio eu falei sobre como foi 2020, né, para mim, para nossa agência, para a galera aqui, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente fez de novo, os desafios que a gente enfrentou. E eu acredito que pode inspirar muito você a tomar decisões na sua vida, na sua carreira, na sua jornada, no seu negócio. Então, depois que você acabar de assistir ou ouvir esse episódio aqui, vai lá e assiste ou ouve o episódio anterior, número 57, né? Muito bom. E para começar o episódio de hoje, Marcelo, o que a gente vai falar? Qual o tema? Hoje nós vamos falar sobre uma frase que mudou tudo na minha vida, mesmo depois que eu já tinha alcançado grandes resultados. E isso foi para... Porque eu vejo assim, né? Ser copy, trabalhar com argumentação persuasiva, com persuasão, com textos que levam as pessoas a tomar decisões em relação aos produtos e serviços que você vai oferecer, é uma responsabilidade muito grande. E você é melhor nisso quanto mais você conhece as pessoas para quem você escreve. Já falei disso centenas de vezes. E eu sempre fui muito focado nisso, né? Quanto mais você conhece a pessoa para quem você escreve, melhor você tem, melhor copy você é, porque é mais condições de criar argumentações persuasivas válidas e convincentes você tem. Só que isso não é uma regra matemática, né? Não tem uma meia dúzia de coisas que você pode conhecer sobre as pessoas e pronto. Porque o ser humano, eu gosto de dizer, né? O ser humano é um enigma nunca totalmente decifrado, né? O ser humano é um mistério, né? De coisas que se sucedem umas depois das outras. E não importa o quanto você conhece sobre as pessoas, você nunca conhece tudo, né? Mas aí, essa frase sobre a qual a gente vai falar hoje nesse episódio, ela organizou tudo isso de uma forma muito simples, resumida, prática e efetiva. Eu considero essa frase o resumo de tudo que nós somos. Quando o assunto é copy, venda, mercado, né? Comunicação, relacionamento entre especialista, marca, empresa, produto e pessoa que vai ser impactada com aquilo, essa frase, ela é o resumo de tudo. Aí que você pode passar a vida seguindo essa frase. É uma frase que inspira, que motiva, que organiza as coisas na sua cabeça e, ao mesmo tempo, pode funcionar para você como uma estrutura de copy. Uma estrutura de copy. Então, é de se prestar atenção nessa frase. Eu chamo essa frase de a frase coringa de Blair. Né? A frase coringa de Blair. Eu acho até que se tem uma coisa que você que está assistindo ou ouvindo esse episódio pode fazer, é escrever essa frase em algum lugar e manter ela sempre na altura dos seus olhos. Que frase é essa? Quem é Blair? Blair é Blair Warren. Blair Warren. O nome vai estar na descrição, quem está no YouTube vai ter o nome da descrição, mas é Blair, Blair Warren, Warren, Blair Warren. E ele tem um livro, né, chamado O Curso de Persuasão de uma Frase. Mano, um curso de persuasão de uma frase. Esse livro não tem em português, mas você encontra ele em inglês. O Gabriel vai ler o nome do livro com a pronúncia exata para nós agora. The One Sentence Persuasion Course. Daí tem um subtítulo aí, mas é isso. O curso de persuasão de uma frase, de Blair Warren.
Ele escreveu um livro para dissecar essa frase, destrinchar 5 partes que ela contém e que se constitui num resumo de tudo que a gente faz ou deveria fazer. No fim das contas, ele resume tudo que é efetivo nesse mercado. E, ao mesmo tempo, te concede uma estrutura de copy muito eficaz. E você já deve estar puto comigo, porque eu não falo o diabo da frase. Mas eu vou falar agora a frase. A frase é... Eu fiz questão eu repito essa frase insistentemente, às vezes até mentalmente. Quando eu estou escrevendo, ou quando eu vou começar a escrever alguma coisa, eu me pergunto sobre as partes dessa frase. E a frase é a seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Essa é a frase de Blair Warren também. Para quem está aqui assistindo no YouTube, quem está no Spotify ou qualquer outra plataforma de entrega de podcast vai ter que parar e escrever à mão mesmo, né? Ou procurar na internet. Ou procurar no meu canal Copy Daily. Tem lá, se você for lá escrever na busca frase Coringa, eu até sugiro que você escreva só frase. Porque Coringa tem gente que vai escrever com U, tem gente que vai escrever com O, e aí você pode não chegar no lugar. Então escreve só frase, você vai chegar no tema, a frase Coringa de Blair Warren. Para quem está no YouTube, a frase vai estar escrita aqui embaixo na descrição. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. E agora nós vamos destrinchar essa frase, né? Porque você viu aqui no que eu falei, ela tem 5 partes: encorajar sonhos, justificar fracassos, acalmar medos, confirmar suspeitas e atirar pedras nos inimigos. São 5 partes, né, que essa frase tem. E isso também se constitui naquilo que eu falei, uma estrutura de copy. Primeira coisa que você faz num copy, dá para a pessoa a condição de acreditar em algo, encorajar sonhos. Depois, dizer para a pessoa que a culpa não é dela, justificar os fracassos. Não é culpa sua de você não ter acertado ou ter errado até hoje, é porque você não sabia o caminho. Depois, você vai acalmar os medos. As pessoas têm medo do problema que elas enfrentam, medo daquele problema nunca sair da vida, medo do problema aumentar, medo daquilo se desencadear ou afetar outras pessoas que elas amam. Por exemplo, quando a pessoa perde um emprego, ela tem um problema, mas ela também tem um grande medo de que aquilo dure muito tempo. Então, acalmar medo é uma coisa muito forte de se fazer. E depois você vai o quê? Confirmar suspeitas. Se a culpa não é dela, de quem é? Mas mais do que isso, qual é a solução para esse problema e para evitar os riscos de quem é o verdadeiro culpado disso? E por último, vamos atirar pedra nisso que está te fazendo mal? Eu vou te ajudar a tirar pedra no inimigo, no vilão, no que está te fazendo mal. E assim você ganha a pessoa para o seu lado. Você ganha a pessoa fica do seu lado. E a partir daí, é só você fazer uma boa oferta de um bom produto que materializa tudo isso numa solução que vai fazer com que a pessoa dê passos na direção daquilo que ela busca ou dê passos na solução de um problema que ela enfrenta. Então, é isso. Vamos dissecar aí essas 5 partes. Manda bala, Gabriel. Muito bom. Então, antes de entrar na dissecação, propriamente dita. Dissecação. Dissecação, para quem não sabe, é um termo médico. Conheci uma menina quando eu era adolescente, chamada Daniela, e ela fazia medicina. E uma vez eu fui buscar ela na faculdade, eu tinha uns 18, 19 anos, e
eu entrei no laboratório e eles estavam dissecando um cadáver. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. A parte do rosto, né? Estavam abrindo para encontrar as veias, os nervos, os músculos, as fibras, né? Isso é dissecar, é rasgar e rasgar. Eu tô dramatizando a cena assim. É abrir para ver por dentro, né? Então, o que a gente vai fazer agora é abrir a frase para ver ela por dentro. Vamos lá. Muito bom. Então, antes de entrar na dissecação, você falou que ela mudou o rumo, né, quando mesmo depois que você já tinha tido resultado. Como é que aconteceu isso? Porque... Então, eu acho que essa é uma das maiores maravilhas do infinito com o qual a gente trabalha. Eu tenho algumas visões romantizadas, glamurosas, místicas, sobre o que é escrever, o que é lidar com palavras. De verdade, porque hoje eu estou histórico. Eu vou contar algumas historinhas. Eu tenho uma memória de infância muito forte. Eu era apegado muito à minha mãe. De andar de mão dada até, sei lá, 10, 11 anos, andava de mão dada com a minha mãe na rua. E eu tenho uma memória desde a infância mesmo, ali, de 5, 6 anos até a pré-adolescência, memória muito forte que eu andava na rua lendo as coisas. Para mim, não bastava ver um outdoor. Eu tinha que ler o que estava escrito no outdoor. Eu lia uma propaganda pintada num muro, eu tinha que ler as palavras. Tipo, eu passava na fachada de uma loja, eu tinha que ler aquilo. O slogan, tipo, padaria Dois Irmãos. Eu lia em voz alta. É interessante isso. Eu tenho essa memória muito forte, até hoje eu sou assim. Às vezes eu estou dirigindo, aí bate o olho numa propaganda, automaticamente eu leio aquilo em voz alta. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que trabalhar com palavras é infinito. É só você pegar de A a Z quantas combinações são possíveis. São infinitas. Infinitas. As palavras já são quase infinitas. Mas se chegar num fim, eu nem sei quantas palavras existem, as combinações entre as palavras são infinitas. É por isso que as músicas são infinitas. Os poemas são infinitos. Os livros são infinitos. Porque eu posso te dizer 1000 vezes a mesma coisa de formas diferentes. E quem me permite isso? O infinito das palavras. Então, eu sei, isso é romântico? Mas eu enxergo como uma espécie de você saber usar as palavras é um poder. É um poder sobrenatural. Quase. É por isso que eu falo que é no limiar do místico que eu acredito, né? As palavras. Então, esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que essa frase, imagina quando você já fez tanto de alguma coisa, quando essa frase chegou para mim, eu já tinha feito 5 anos dessa coisa. Eu já tinha resultados expressivos, já tinha trabalhado para diversos mercados, já tinha escrito centenas e centenas de cópias. Centenas e centenas de cópias, assim, considerando e-mail, isso, aquilo. E aí, de repente, você bate o olho numa frase e você fala, puta que pariu. Tá tudo aqui. Tudo. Aqui. Em 3 linhas. Né? É aquele tipo de construção de ideia que te dá uma inveja profunda de ter sido o criador dessa frase. E assim, essa é outra coisa também. Não existe sentimento e emoção negativa. Quando você tem inveja mesmo. Pronto. É próprio do ser humano. Tá querendo roubar da pessoa. Não, Blair Warren foi um mágico nessa hora das palavras. Né?
Então, essa maravilha que me encanta, de como que uma pessoa em 3 linhas, numa frase, conseguiu organizar tudo o que estava pairando na minha cabeça. Quase como que você entra num quarto bagunçado e milagrosamente com uma varinha de condão as coisas vão se dobrando e se arrumando nas suas devidas gavetas. Uf. Então, você passa a se apaixonar de novo pelo poder das palavras. Pelo poder que tem um copy bem feito, como esse. Que poderia ser, por exemplo, se ele já não tivesse criado, uma headline para vender curso de copy. Imagina que você bate o olho num copy e está lá no topo do copy. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras contra os seus inimigos. Eu vou te ensinar isso agora. Eu vou te mostrar como fazer isso agora. Então, eu acho que... E aí, a partir dali, e a partir do momento que você tem essas experiências, como eu tive quando eu conheci essa frase, você tem uma nova injeção de ânimo. Né? É como se até ali fosse um ciclo de conhecimento. A partir dali, você inicia um novo ciclo de conhecimento. E é perceptível como que a sua capacidade muda a partir do momento que você acessa algo que organiza as coisas para você, como essa frase. E aí eu percebo nitidamente que há um crescimento na minha produtividade, na qualidade do meu copy, nos resultados que eu alcancei, a partir do momento que eu tive acesso a esse livro, o curso de persuasão de uma frase. E mesmo quem não sabe inglês, eu não sabia inglês quando eu conheci essa frase. Conheci a frase, claro, traduzida. Aí a curiosidade. Quem foi? Blair Warren. Onde ele disse isso? Num livro. Cadê o livro? Só tem em inglês. Eu comprei, eu tenho esse livro no Kindle da Amazon e já falei isso, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu copiava o trecho e traduzia no Google Tradutor e passava para um arquivo. E eu tenho isso tudo traduzido por mim mesmo, do meu jeitão, mas que foi suficiente para, em uma semana, mudar a chave na minha cabeça e me gerar um novo ciclo de ânimo dentro desse mercado, que me gerou muitos resultados que eu não imaginava nunca ter tido, que passaram a ser muito maiores do que o que eu tinha tido até aquele momento. Foi única e exclusivamente por causa da frase ou da aplicação prática da frase? Não, mas porque a descoberta da frase me deu um novo ânimo. E eu acho que é isso que você não pode deixar morrer. Qual é a sua história que te trouxe até aqui e o que significa copy para você? Copy é uma coisa que você simplesmente utiliza como uma ferramenta ou uma estratégia ou é uma coisa que está entranhada nas suas veias, que corre dentro de você? Usar copy como uma estratégia, ok. Qualquer um pode, segue uma meia dúzia de passos e você consegue ter algum resultado. A questão é, se você quer se destacar, isso precisa correr nas suas veias. Não tem jeito. É que nem o pintor de um quadro. Muitos podem pintar. Mas por que tem uns que você bate o olho e fala, maluco, que perfeição. Porque corre na veia. Eu fui para Roma, eu estou histórico hoje. Fui para Roma, era um sonho meu ir para Roma. Por causa da minha história, que não vem ao caso aqui detalhar, porque tomaria muito tempo. Mas eu fui para Roma e eu passei lá uma semana em Roma, visitando tudo que eu podia dos corredores e dos porões de Roma. E eu passei um dia inteiro dentro do Vaticano. E eu paguei lá uma guia que ficou com a gente durante 5 horas, explicando tudo o que ela conseguia nesse tempo sobre os corredores, os porões e os andares de Roma, do Vaticano. E aí, quem aqui já não ouviu falar de Michelangelo? Mas quem aqui sabe a fundo a história de Michelangelo? Eu descobri naquele dia.
eu descobri que a primeira pintura em parede de Michelangelo é nada mais, nada menos que uma das maiores obras artísticas do mundo até hoje, que é a Capela Sistina. Foi a primeira vez que ele pintou na parede. Eu descobri que a Pietà, que é uma imagem de Nossa Senhora, de Maria segurando seu filho Jesus no colo, que é considerada a imagem esculpida mais perfeita do mundo, foi a primeira escultura de Michelangelo. Tinha não sei quantos anos, mas ele era novo. Primeira vez que ele esculpiu uma obra que é considerada até hoje uma das mais perfeitas esculturas do mundo. Ele nunca tinha pintado na parede, a primeira vez que ele pintou na parede é considerada uma das maiores obras de pintura em parede, chamada a fresco, que eu também não sabia. O que é a pintura a fresco? Eles jogavam massa de reboco na parede e tinha que pintar com a tinta enquanto a massa estava mole, como se fosse uma tatuagem no concreto. Isso significa pintura a fresco. A primeira que ele fez, a Capela Sistina, até hoje considerada uma das maiores. Por que ele é esse nível de pintor, esse nível de escultor? Porque corria nas veias. E por que você pode dizer que corria nas veias? Tem uma das centenas de histórias em torno da vida de Michelangelo, tem uma obra de um anjo que ele pintou se eu não me engano, tá? A 14 metros do chão, que é a altura do pé direito da Capela Sistina, se eu não me engano, tá? Mas era muito alto, esse é o ponto, não importa quantos metros. Era muito alto, a ponto de você não conseguir ver os detalhes do anjo no teto. Ele estava pintando um anjo no teto. E aí ele estava no andaime, né? Pertinho do teto, pintando. E subiu um empregado para entregar a comida dele, porque ele nem descia, né? Ficava lá e comia lá mesmo. E aí, quando o empregado subiu para colocar a comida para ele, viu que ele estava pintando o cílio do anjo. Um cílio do anjo. E aí o empregado falou assim: ô Michelangelo, na boa, mano, ninguém vai ver isso aí. Mano, olha o fiozinho que você está pintando, ninguém vai ver isso aí não, lá de baixo. Aí ele falou: eu não pinto para quem vê de baixo. E quem vê de cima, tudo vê. Corre nas veias. Então, eu acho que essa é a diferença entre o copy que usa copy só como estratégia e o copy que usa copy com alma, com tesão, com vontade de descobrir, de mergulhar, de ir mais a fundo, de não se conformar com o que sabe até o momento, independentemente do resultado que tem. E cada dia acordar como um aprendiz, sabendo que o que você sabe é uma gota e o que você não sabe é um oceano. Obrigado a Isaac Newton por ter dito essa frase, que não nos deixa conformar com o que a gente sabe. Porque o que a gente sabe é uma gota e o que a gente não sabe é um oceano. Então mergulha e vai buscar mais a fundo. Nossa, Marcelo, tal, é assim que eu vejo o copo. É assim que eu vejo o poder das palavras. A força que as palavras têm na vida de uma pessoa. E o que isso pode provocar de resultado para você e de mudança e transformação na vida das pessoas que vão ser impactadas pelas palavras que você vai usar, como Blair Warren impactou a minha vida, quando eu já sabia muito sobre copy, já tinha tido muito resultado, poderia simplesmente ler como mais uma frase de efeito e de impacto. Só para me vangloriar que agora eu sei dizer uma frase de efeito e de impacto. Não, isso mudou o curso da minha vida. E agora vamos entrar no que disseca essa frase. Então, entrar nesse primeiro ponto, que é você mostrar que você acredita nela, você encorajar os sonhos dela e mostrar que eles são possíveis, que você acredita nisso. É dela, da pessoa, né? Isso, da pessoa que tá ouvindo. Encorajar os sonhos, é o primeiro ponto, né? É muito interessante. Eu tô histórico.
Eu vou anotar aqui para eu não divagar e ficar no tema. Mas eu quero contar essa história. Eu tirei 10 dias de férias agora no final do ano, né? Natal e Ano Novo. E aí eu fui viajar para um lugar que é uma espécie de hotel fazenda, um spa, né? Minha esposa precisava, tá esperando neném e tal. E a gente trabalha pra caramba, ela também não para e tal. E aí falou: meu, vamos para um lugar onde nem a internet pega direito. Aí a gente foi mesmo, de verdade, não pegava. Até para gravar o copy dele eu tinha uma dificuldade tremenda, cara, porque eu gravava e ficava meia hora para subir e enviar o áudio, tinha que ir lá no topo, perto da rua. Era um caos. Mas foi bom. E foram 10 dias. Nesses 10 dias eu li 3 livros. Eu li, eu li 2 inteiros e um eu terminei. Eu terminei de reler o Nudge, o livro do Richard Thaler. Eu estava relendo ele, faltavam umas 100 páginas para terminar a segunda leitura. E aí eu terminei ele. E aí eu li o livro do Nassim Nicholas Taleb, ou Nicholas Nassim Taleb, não lembro, Taleb, que é um livro chamado Iludidos pelo Acaso, que é um livro mais antigo, mas foi republicado aqui no Brasil com uma edição revista e atualizada. Li ele inteiro nas férias e li um outro livro chamado Utopia para Realistas. Não me lembro o nome do escritor, é um holandês, mas é um livro que fala sobre questões sociais, culturais, políticas, históricas, dos países, dos seres humanos no geral e tal, questão de pobreza, questão de governo e tal. Então chama Utopia para Realistas. Além desse Nudge que eu terminei, do Taleb, Iludidos pelo Acaso, que eu li inteiro, e do Utopia para Realistas, que eu também li inteiro, eu comecei a ler um livro que eu já tenho ele há muito tempo, que Por que será que toda vez que te apunhalam pelas costas, sua digital está na faca, que é um livro de administração de empresas, curiosamente. Mas aí esse eu li umas 50 páginas, só porque tinha acabado todos os outros, eu tinha levado esse e comecei a ler. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu tenho o hábito de ler rabiscando o livro. Eu leio o livro como se o livro fosse um caderno de anotação. E eu não só rabisco o livro, eu vou dobrando as páginas que são interessantes. Dobrando mesmo, fazendo orelha, deixando papel no meio, rabiscando minha conclusão ali. Porque depois eu volto, eu vou anotando, às vezes, no notas, quando vem uma ideia que eu peguei ali no livro, eu vou e anoto, ideia do livro tal. Eu anoto e tal. E aí, nesses dias, me veio uma frase na cabeça. Os livros não foram escritos para ser lidos. Eles existem para ser usados. Se você só lê o livro, você alimenta a sua mente e acaba ali. Se o livro se torna para você uma ferramenta usável, o livro é só o primeiro passo do que começa ali. Então, o livro é feito para ser usado, não é feito para ser lido. É que nem um prato de comida no restaurante. Por mais maravilhoso que ele seja, você tem que destruir ele. Tem que mastigar ele, tem que destroçar, cortar, engolir. Porque é aí que os nutrientes vão para o seu corpo. O prazer vem na boca. Não adianta um prato maravilhoso, caríssimo, e você vai ficar olhando. Muita gente faz isso com os livros. Só olha, só lê. Então, acho que um pouco do que essa frase fez em mim foi isso. Ela não existe só para um gozo intelectual. Ela existe para ser usada. E a primeira parte do uso dessa frase é se perguntar: quais são os sonhos das pessoas para quem eu escrevo? Quais são os sonhos mais profundos? Porque
O sonho de emagrecer, o sonho de colocar os filhos numa escola melhor é um sonho muito superficial. A pessoa quer muito mais que isso. No ato de emagrecer, qual é o sonho profundo de querer emagrecer? No ato de colocar os filhos na melhor escola da cidade, qual é o real sonho profundo por trás dessa atitude de querer colocar os filhos na melhor escola da cidade? Então, enquanto você não descobre esse sonho mais profundo, você não consegue encorajar a pessoa a fazer. Ah, emagrece aí. O que mais? O que mais estimula a pessoa? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, eu caracterizo esse primeiro ponto da frase como mostre que você acredita. Que você acredita que é possível, que você acredita na pessoa, que você acredita que ela pode, que você acredita no seu produto. É assim que você encoraja o sonho das pessoas. É mostrando o quanto você acredita. Ninguém se tornou o melhor atleta do mundo com um técnico que não acreditava nele. Faz sentido ou não? Tá, o Usain Bolt, então, se tornou o melhor, simplesmente saiu correndo. Por que ele tinha técnico, então? E você acha que ele tinha um técnico que não acreditava nele? Que de manhã, antes do treino, sentava do lado dele e falava assim, ô, Usain Bolt, corre não, você não vai conseguir. Esquece isso, bobeira. Tá correndo 11 segundos, mano. Tem um cara aí que corre 10, mano. Você não vai conseguir diminuir 1 segundo. Para, velho. Isso é o que as pessoas recebem do mundo todos os dias. Para de acreditar. Para de acreditar, você não consegue, você não pode, não é para você. A ponto das pessoas passarem a não acreditar nelas mesmas. Isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não tenho corpo para isso, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho físico para isso, eu não tenho amigos para isso. E aí as pessoas vivem numa espiral descendente de não acreditar em si mesmas, de não acreditar que algo é para elas, de não acreditar que a solução de um problema existe, de não acreditar que o objetivo que ela busca é possível. Agora, se você simplesmente falar assim, emagrece, eu acredito que você consegue, é muito fraco, é superficial, precisa ir mais fundo. E é daí que vem a parte anterior que eu falei, se você não for apaixonado por isso, você não vai. Porque tem a pessoa que anda no trenzinho, né, que sobe e desce, né, no parquinho. E tem pessoa que vai na montanha-russa. É muito mais emocionante. Então você pode ser o cop trem de parquinho, ou você pode ser o cop montanha-russa. Você vai de um extremo ao outro, você vai no mais profundo das coisas. Entendeu? Você não está nadando na superfície, está fazendo mergulhos profundos. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Né? Eu gosto de dizer que eu não escrevo copo para vender, não. Eu escrevo copo para a pessoa enxergar que ela precisa. É muito diferente. É muito diferente. Vender, você sai na calçada, bate palma, chama a atenção das pessoas e manda comprar sapato. Quando você acredita que é possível para a vida da pessoa, você sente uma responsabilidade de convencer a pessoa a enxergar que é possível para ela. E esse é o primeiro ponto. Encoraje o sonho das pessoas para quem você escreve, de forma profunda, não superficial. É isso. Show. E acho que seguindo essa linha de ir mais a fundo, tem o segundo ponto, vai na mesma pegada, né? Que é você justificar os fracassos dela, você tirar a culpa do ombro dela. Exato, porque, como eu disse, né? Muitas pessoas não dão o passo porque elas já não acreditam mais. E aí, quando você
Sabe o amigo que bebe demais? Eu já fui esse amigo muitas vezes. O amigo que bebe demais e os outros amigos têm que te pegar pelo braço, né? Eles colocam a cabeça por baixo do braço para te carregar. Eu já fui esse amigo, mas já tive que carregar outros amigos. Então, muitas vezes, você justificar o fracasso das pessoas é você mostrar que, independentemente do que aconteceu na vida da pessoa, independentemente da situação em que ela se encontra, você está disposto e disponível a colocar a cabeça por baixo do braço da pessoa e levar ela com você. Isso é justificar fracasso. Você não vai ficar parado no que é ou pode ser a culpa da pessoa. Não, você vai falar, não importa. Não importa. Tipo assim, não se culpe por isso. Você não sabe como sair daí. Eu sei, vou te mostrar. Não importa por que você está com esse problema. A culpa não é sua, você não teve o caminho certo. Você não teve o método certo. Você não teve as condições, as circunstâncias para conseguir o que você busca. Agora você tem, eu estou aqui e vou te carregar. Isso é justificar fracasso. É parar de favorecer com que a pessoa continue se culpando por aquilo. Ah, eu perdi o emprego porque eu não estudei, por exemplo, não tenho o diploma universitário. A culpa não é sua. Para de... Porque a partir do momento que a pessoa se carrega de culpa, ela não tem coragem de acreditar que é possível da próxima vez. E para a pessoa comprar um produto, um serviço, uma solução, ela precisa antes acreditar que ela pode. Não só ter aquilo, mas aplicar aquilo e usufruir dos efeitos daquilo. Então, uma coisa é você encorajar o sonho, vamos. Outra coisa é você dizer assim, aí você fala, vamos, aí a pessoa acredita, vai falar assim, puxa, será que eu consigo, cara? Já tentei umas 3 vezes. Não, meu, a culpa não foi sua de você não ter conseguido, você não tinha o que eu estou te dando agora. E aí você justifica o fracasso da pessoa. O que é justificar? É quase como se a pessoa recebesse um perdão da culpa. Isso é justificar. Né? Justificação tem a ver com perdão. Então você vai perdoar a pessoa de qualquer culpa que ela se atribua. E o que isso faz? Concede liberdade para a pessoa. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante de se pensar, né? Tirar a culpa dos ombros das pessoas e justificar os fracassos. É isso. Então, com isso a gente chega no terceiro ponto, que é acalmar seus medos. Porque todo mundo que está com um problema ou quer alcançar alguma coisa e ainda não conseguiu, ela tem alguns medos. O medo do problema é do problema permanecer para sempre ou até aumentar e impactar outras pessoas. A pessoa que quer um objetivo e ainda não alcançou, muitas vezes o medo dela é nunca alcançar. É se sentir excluída de uma circunstância, de uma situação. Por exemplo, imagina uma mãe que quer engravidar e um médico disse que ela não pode. Percebe? O medo de viver com isso para sempre. É terrível. É terrível. E eu tô indo num ponto mais extremo e dramático do que é a pessoa querer alcançar um objetivo e não poder.
E isso pode ser qualquer objetivo, vida profissional, financeira, social, relacionamento, familiar, educação dos filhos. Tem um objetivo. Nossa, se eu não conseguir dar uma boa educação para os meus filhos, olha o medo. Olha a culpa. Olha o sonho. Estou fazendo uma engenharia reversa. Eu estou no terceiro ponto. A pessoa quer colocar os filhos na melhor escola da cidade. Para isso, ela precisa acreditar. E se ela não conseguiu até agora, a culpa não foi dela. E depois, eu preciso acalmar o medo. A partir do momento que eu estou acalmando o medo, peraí, não fica com medo disso, eu vou solucionar isso para você. Ela passa a acreditar, de novo, que ela pode ir nos próprios sonhos. Então, percebe? É uma cadeia, uma coisa que vai levando a outra, e vai levando a outra, e vai levando a outra. Então, eu vejo que esse mostre, eu até escrevi aqui, né, o terceiro ponto, mostre que não está tudo perdido, né? É justamente isso, acalmar os medos. Não importa a situação em que você se encontra, os desafios que você enfrenta, você não precisa mais ter medo disso. Porque aqui está a solução definitiva para isso. Agora, é claro, é aquilo, eu falei isso esses dias, né? Tem gente que oferece as coisas desse jeito, mas as coisas não são isso? Sim. Mas aí depende do seu caráter, né? Se você quer ser esse tipo de pessoa que promete o que você não cumpre, ok, é uma escolha, né? E aí tudo que eu falei antes, esquece, né? Porque aí você nem precisa me acompanhar mais, entendeu? Pode fazer. É melhor você seguir ler livro de golpista, né? Inclusive tem uma série agora chamada Lupin, né? Lupin, Lupin, que é um menino que ganhou um livro do pai quando era criança chamado Ladrão de Casacas, que ensina todos os golpes do ladrão de casaca. E ele usa isso para se vingar, né? Então, se você quer aplicar golpes, aí eu não sei. Você pode procurar outras literaturas e outras referências. Mas se você quer fazer a coisa do jeito certo, o terceiro ponto da frase de Blair Warren é acalmar os medos das pessoas. As pessoas têm medo de que as coisas não dêem certo. Então, acalme os medos das pessoas e mostre que você tem a solução definitiva e ela não precisa mais se preocupar com aquele medo. Acho que isso é importantíssimo. Você justifica os fracassos, você acalma os medos e você confirma as suspeitas dela, né? Como é que é essa parte? Aí a quarta parte, vamos lá, recapitulando, né? Você encorajou o sonho, justificou o fracasso, a culpa não é sua, e você acalmou os medos. Não importa a situação em que você está, que está a solução definitiva. E aí você precisa confirmar a suspeita. Se a pessoa não é culpada, quem é? E é aí que entra a estratégia do vilão, do inimigo. Qual é o verdadeiro problema? Você acha que o problema é esse, mas sabe qual é o verdadeiro problema? Por exemplo, você acha que comer demais é o problema de você estar acima do peso, mas esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que você está comendo demais um ingrediente que provoca 80% da sua obesidade. O trigo. Meu Deus. Gente, isso aqui não é científico, tá? Eu estou falando uma possibilidade. Tem dietas que dizem, né, que o trigo é o vilão número 1 da obesidade. O trigo do pão, o trigo do bolo, o trigo da massa, o trigo do macarrão, né? Não é o carboidrato, é o trigo. Mas é pão integral, mas o trigo. E aí você para de comer trigo por uma semana, você fala, maluco, eu estou mais leve, minha respiração está melhor, meu corpo está melhor, minha pele está melhor. Estou falando de uma linha. Eu conheço um cara que vende algo assim. Aí percebe? Olha para você ver.
A pessoa queria emagrecer. Aí você encorajou o sonho dela de que ela pode, no mais profundo, porque ela vai obter uma série de benefícios com isso. Inclusive o benefício do status social, que ela pode estar afetada porque ela não está feliz com ou satisfeita com o corpo que tem. Aí, a partir dali, você vai e justifica o fracasso. A culpa não é sua de você estar nessa situação. É simplesmente porque você foi instruída, ou você foi ensinada, ou desde criança alguma coisa, e você nunca teve o caminho correto, o método simples, a coisa mais prática. E aí eu vou e acalmo o medo. Mas calma, você não precisa ficar com medo disso, porque eu estou aqui com a solução definitiva. E essa solução definitiva, ela parte do princípio de você entender que o verdadeiro inimigo não é o que você pensa que é. É que a sua alimentação está muito baseada no trigo, que é responsável por 80% da sua obesidade, por exemplo. Percebe o que é confirmar a suspeita? Tem a ver ainda com comer demais, mas está inserindo ali o elemento chave. Então, ao mesmo tempo que você confirma a suspeita da pessoa, ela está comendo demais, mas está comendo demais uma coisa errada. Outra coisa, esse é um exemplo que eu dei, mais elaborado, vamos dizer assim. Outra coisa é você desvendar alguém que a pessoa já suspeita que é o maior inimigo. Por exemplo, um empresário que está lutando ali para aumentar o faturamento da empresa. E aí você mostra o que está drenando a maior parte do seu lucro são os impostos que você paga. Eu sabia. Eu sabia. É o governo. Não adianta ser empreendedor no Brasil. Calma. Eu vou resolver isso para você. Existe uma forma de você estruturar a sua empresa que legalmente você paga menos impostos. Estratégia tributária. Dentro da lei, uma única atitude que pode corrigir o curso da sua estratégia tributária e você pode deixar de pagar 30% de impostos e pagar 6% legalmente. Sem nenhum jeitinho, sem nenhuma tramóia. Mas eu sabia que era o governo que estava me ferrando. Então, se você tem evidências de algo que as pessoas já atribuem a culpa pelos seus problemas, use isso a seu favor, que é confirmar suspeitas. As pessoas já têm uma suspeita de que a comida industrializada faz mal, confirme. De que o governo não está do meu lado, confirme. Percebe? E aí você pode ir para inúmeros outros campos, né? E percebe como tudo depende do quanto você conhece as pessoas para quem você escreve. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Eu não sei o quanto mudou, tá? Eu tenho uma gerente que eu gosto muito, chama Bianca. Eu falo com ela, tal, mas assim, mesmo gostando dela, minha gerente de banco. Quando eu sento na frente dela e ela me oferece um produto financeiro, eu não confio nela 100%. E aí eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, né? Será que você que está me assistindo ou me ouvindo agora confia 100% no seu gerente de banco quando ele te oferece para você colocar o seu dinheiro em algum investimento? Ou você acha que ela está mais preocupada com a comissão dela e com os lucros do banco do que com você ficar rico? Eu acho que ninguém que senta na frente de um gerente de banco confia 100% no que o gerente fala.
Tipo assim, nossa, agora a minha vida financeira vai mudar. Então, confirme essa suspeita. Se a pessoa já tem uma leve suspeita, confirme. Isso é muito poderoso. Porque isso faz com que a pessoa grude em você. Se conecte automaticamente em você. E isso gera aquele efeito emocional explosivo instantâneo, né? Eu sabia, fila da puta. Depois que você mostrou que o trigo é o problema, que a gerente de banco não é confiável e que o governo quer acabar com sua empresa, você se junta com a pessoa para tacar pedra em tudo isso, né? Exato. E olha, gente, eu tô falando aqui, às vezes a gente fala as coisas, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu não estou aqui condenando a profissão de gerente de banco, né? É uma profissão. São pais e mães de família que trabalham lá e que dependem das comissões que ganham e tudo. Eu só estou dizendo que é uma forma de você explorar, e estou dando exemplos mais escrachados para não restar dúvida. Né? Mas muito cuidado com a forma como você coloca as coisas para não ficar levantando partidos de um contra o outro, simplesmente, entendeu? Porque senão você pode criar aí um rebu aí desnecessariamente, entendeu? E outra também, não chame ninguém de inimigo enquanto você não tem provas. Né? Que nem tem a indústria farmacêutica tradicional, que blá, blá, blá. Em muitos momentos eles são os inimigos? Sim. Em outros, não. Por exemplo, se não fossem as grandes estruturas bilionárias das grandes indústrias farmacêuticas, a gente não teria produzido uma vacina tão rápido para a Covid-19. Né? Se essas empresas não fossem tão capilarizadas, tão poderosas financeiramente falando, elas não teriam condição de produzir uma vacina em 3, 4 meses. Coisa que antes demorava 5 anos. E aí tem gente que vai, você acredita numa vacina que é produzida em 4 meses? Pô, gente, olha a tecnologia, mano. Olha como era o celular há 5 anos. Pô, então tudo evolui, mas a medicina tem que ficar igual, porque senão é inválida. Ah, gente, para, né? Então, mas eu falei isso porque eu acho que vale o ponto. E aí, a última parte da frase é: ajude a tirar pedras contra seus inimigos. Né? Use as próprias palavras das pessoas para quem você escreve para tirar pedras nelas. Né? Isso é uma grande artimanha, né? Que é você saber como as pessoas falam mal dos inimigos que elas têm. E use essas mesmas palavras para também atirar pedras nos inimigos delas. E assim ela fala: esse é gente minha, porque fala como eu. Entendeu? Então percebe como essa frase do Blair Warren, ela vai desde o sonho até a oferta de uma forma muito, né? Encoraja o sonho, justifica o fracasso, a culpa não é sua, acalma o medo, eu tenho a solução, confirma a suspeita, o verdadeiro problema, o verdadeiro inimigo, e aí atira a pedra nesse inimigo, oferecendo uma solução definitiva, que é a oferta. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um grupo de mães do mesmo bairro que não se conhecem. Mas os filhos delas estudam na mesma escola. Uma escola particular que cobra R$100 de mensalidade. Eu queria que existisse essa escola. E aí, da noite para o dia, a escola aumenta a mensalidade para R$500. 5 vezes mais caro. Essas mães que não se conheciam vão se unir na frente da escola para atirar pedras contra a escola. É esse efeito que você precisa provocar nessa última parte. É agregar as pessoas que têm o mesmo sonho, que precisam do mesmo encorajamento, que precisam das mesmas justificações, que precisam da mesma calma diante do medo, que precisam das mesmas justificações. Nesse momento aqui, é o momento que você abre os braços, abraça todo mundo e começa a protestar contra o inimigo. Essa força
Essa força de todos juntos é que faz a venda, é que faz a comunidade, é que faz o grupo de clientes, é que faz o fã que defende a marca, é que faz a audiência forte, o público, o cliente. É a hora que você abraça todo mundo para atirar pedra contra o inimigo. É só imaginar a cena. 10 mães, nenhuma se conhece, nunca se viu, nunca se cumprimentou. Vai levar e buscar o filho dentro dos seus carros ou tão rápido que uma nem cumprimenta a outra, não se conhece. Mora cada uma num quarteirão. Mas aí a escola afeta o filho das 10. As 10 se juntam contra a escola. É isso. E aí, o que surge? O grito de guerra. Use as próprias palavras das pessoas para quem você escreve, para tirar pedras nos seus inimigos. Para criar um mantra, criar um grito de guerra que dá mais força para o grupo, para vencer o inimigo e encontrar a solução definitiva. É assim que eu vejo essa frase e é apenas uma das possibilidades de enxergar essa frase, de secar essa frase e viver essa frase, o que é mais poderoso ainda. Porque essa frase não foi feita para ser usada como uma frase de impacto ou de efeito que você coloca num quadro e lê ela todo dia, mas ela não quer dizer nada na sua vida. Essa frase é feita para ser usada. Assim como um livro não é escrito para ser lido, mas ele é escrito para ser vivido, para ser usado no dia a dia. É isso. Muito bom. Então, acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Eu também acho. Coisa linda. Então, Marcelo, para terminar, você tem algum comentário, alguma consideração final? Minha consideração final. Grave isso e passe o resto da sua vida vivendo isso. Se é que você quer ter algum resultado vendendo alguma coisa com copy. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras contra seus inimigos. Blair Warren. Muito bom. Então, com isso, a gente se despede. Onde você tiver, tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. Se estiver no YouTube, deixa o seu like, comentário, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. Na descrição tem links importantes. Se você estiver no Spotify, entra no Instagram do Marcelo, @MarceloBragion, que lá tem os mesmos links. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.